Deixa eu só... Estamos gravando também. Então, já inicio passando a palavra ao professor Carlotti para começar aqui nossa transmissão. Bom dia a todos e obrigado pela participação de todos. É só para explicar como nós estamos fazendo. Eu, o professor Luciano, o professor Márcio, estamos numa sala do Google Meet e ela está sendo transmitida pelo stream do próprio Google Meet, e para que não tenha muito problema na apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, por favor, mandem e-mail para prpg@usp.br, que essa pergunta vai ser dirigida a nós aqui, dentro do nosso chat, dentro do Google Meet, para que nós possamos interagir com vocês. Antes de iniciar comentando propriamente sobre a avaliação de egresso, ontem no Conselho de Pós-Graduação, foi informado que todo presidente de CPG iria e já recebeu uma planilha para responder sobre bolsas do CNPq. Então, nós tivemos o edital, a soltura do edital pelo CNPq dos resultados de ontem ou antes de ontem, e nós estamos bastante preocupados com esse assunto. Então, a planilha que vocês estão recebendo, repito, quem está recebendo é a CPG, para que todos os programas façam o preenchimento, mas nós estamos concentrando na CPG, e a CPG é que vai mandar para a Pró-Reitoria. Então, nós estamos pedindo 3 informações. A primeira coluna que vocês vão preencher é quantas bolsas vocês têm atualmente. A segunda coluna é quantas bolsas foram perdidas nesse segundo semestre. Então, a partir de junho ou julho, quando o CNPq deixou de fazer a substituição dos bolsistas, eu quero saber esse valor, quer dizer, de bolsas que nós perdemos, tá? E a terceira coluna é que quantas bolsas foram ganhas nesse edital, nesse resultado. Então, está separado por mestrado e doutorado. Então, por favor, preencham rapidamente para que nós possamos fazer uma análise desses dados e, eventualmente, fazer algum encaminhamento para o CNPq, se realmente nós tivermos um grande corte do número de bolsas. Como essa informação ela é diretamente enviada ao coordenador do programa, a Pró-Reitoria não tem condições de fazer uma análise, não tem nenhum dado que nós temos na Pró-Reitoria, isso é CNPq diretamente com o programa. Então, por favor, nos passem essas informações o mais rápido possível, para que nós possamos analisá-las e, eventualmente, encaminhar um documento para o CNPq. Bom, agora voltando ao nosso assunto principal da reunião, que é o acompanhamento do egresso. Há vários anos, nós já estamos sabendo que nessa avaliação, o egresso teria um papel fundamental, né? Tanto na produção, que isso várias áreas estão analisando de forma diferente, mas algumas áreas analisam a produção, por exemplo, somente aquela que tiver egresso, algumas áreas avaliam a produção total, mas de alguma maneira valorizam a produção do egresso, dando o seu foco de avaliação, e também o destino do egresso. Então, baseado nessa necessidade de nós informarmos o destino do egresso, e mesmo nós conhecermos o destino do egresso aqui dentro da USP, nós bolamos uma metodologia para fazer, tá? Então, primeiro, onde ficariam essas informações, qual seria o local mais adequado. E, em contato com a Lumina, a professora Marina, do escritório Alumni, que o professor Fernando está representando aqui no dia de hoje, então ficou decidido que a plataforma Alumni que seria o repositório de todos esses dados. Depois, a segunda questão seria como fazer. Então, nós montamos um GT, um grupo de trabalho com vários presidentes de CPGs, e depois com o pessoal da Alumni e também os colegas da SPI, o professor Luciano Giampietri ele coordenou
coordenou todos esses trabalhos, tanto o GT, o contato com o aluno, o contato com a STI, e nós pudemos, a partir desse grupo de trabalho, estabelecer algumas perguntas básicas que nós gostaríamos de ter do egresso. Não foi muito fácil, porque nós tínhamos uma lista inicial muito grande de informações, aí depois nós fomos diminuindo para realmente possibilitar que o egresso preencha essas informações e ele não olhe um documento muito extenso e acabe não preenchendo. Bom, definindo a plataforma, definindo o questionário, o próximo passo foi como nós obteríamos essas informações. Então, o que foi decidido foi que nós contaríamos com o orientador fazendo essa aproximação com o egresso. Então, foi feito um e-mail encaminhado para todos os orientadores, com um texto que ele deveria encaminhar para o egresso e uma lista com o nome dos egressos e os respectivos e-mails que nós temos na plataforma Janus. É claro que nós sabemos que essa lista da plataforma Janus pode estar desatualizada, porque os alunos mudam de e-mail, é por isso que nós deixamos para o orientador. Então, cabia ao orientador fazer um copy-paste, ele copiava o texto, colocava no corpo do e-mail, copiava a lista de e-mails e colocava no local para os e-mails serem enviados. Tá? Então, essa foi a metodologia. Depois, esses dados entraram nessa plataforma, o aluno entrava, preenchia os seus dados, atualizava os dados antigos e fazia uma série de questões que interessavam para a pós-graduação, por exemplo, qual é o impacto que a pós-graduação teve na sua carreira, alguma coisa parecida com isso, e depois nós pudemos analisar. Então, a fase atual que nós estamos agora, nós temos uma planilha Excel com todos os dados que está identificado o nome da unidade, o nome do programa e todas as respostas que o aluno nos deram. Então, cada linha da planilha representa um aluno. Nós tivemos cerca de 6.000 alunos respondendo. Esses egressos nós pedimos dos últimos 10 anos, né, eles foram enviados para os últimos 10 anos. Então, cada linha representa um egresso que você pode identificar qual é esse egresso. Então, essas listas, essas planilhas, com os dados totais, elas vão ser encaminhadas para os presidentes de CPGs, e nós solicitamos que esses dados sejam exclusivamente utilizados para a gestão da pós-graduação, que não tem nenhum outro uso, já que os alunos identificaram os seus endereços Lattes, os seus identificadores. Então, isso é um material que nós devemos tomar bastante cuidado com a sua manipulação e sua divulgação. Então, por isso que está sendo encaminhado somente para será encaminhado somente para os presidentes de CPGs, e depois ele compartilha com os programas, mas com todos esses cuidados. Além dos dados gerais que nós vamos apresentar hoje, nós fizemos uma análise global de todas as respostas e pelas 9 grandes áreas da CAPES. Nós podemos ver algumas diferenças de áreas que acho que são importantes de nós fazermos a gestão da pós-graduação. E tem uma outra parte final, que são comentários, campos livres, que essas nós não analisamos, então o Luciano não vai mostrar na análise de hoje, mas isso é importante que os programas individualmente tenham essas informações, analisem essas informações. Então, nós esperamos que seja útil essa plataforma, que ela possa ser utilizada no futuro. Se a cada ano ou cada 2 anos nós atualizarmos esse banco, certamente, em breve, nós teremos um banco significativo e que possa ser robusto para fazer o planejamento da pós. Eu acho que, com os dados que nós já temos várias informações qualitativas e quantitativas desses egressos. Eu acho que já vai ser bastante útil, mas se ela for mantida para os próximos anos, isso cada vez mais vai ser significativo, e nós sabemos que a CAPES, a cada ano, vai valorizar mais o destino dos egressos. Então, na avaliação multidimensional, isso entra como um campo específico, né, vai ser valorizado muito mais até que é valorizado atualmente. Então, é importante que todos os programas tenham esses dados. Eu sei que na USP nós temos programas que têm avaliação de 100% dos seus egressos, principalmente os programas menores,
eles têm um controle local. Mas eu insisto que é importante que nós tenhamos uma plataforma institucional com todos esses dados. Então, quem tem esse número grande de informações, alguns programas até 100%, estimulem os seus alunos a também utilizarem essa plataforma, porque vocês não precisam ficar fazendo mais planilhas locais, fazendo os contatos locais. Vamos estimular os alunos, eles entram nessa plataforma e todo mundo pode compartilhar esses dados, nós podemos fazer uma gestão melhor da pós-graduação. Então, eu passo a palavra para o Fernando, para ele falar alguma coisinha em nome da Alumni, tá? E depois o professor Luciano vai fazer a apresentação de todos os dados que nós temos e depois nós passamos para uma fase de perguntas. Então, Fernando, por favor, obrigado pela sua presença. Não, eu que agradeço, professor Carlotti, para todos os colegas que estão presentes. Eu só quero dizer que, em nome do escritório, foi muito boa essa experiência, foi uma outra utilização desse potencial que existe de contactar os egressos, que a gente foi, que pode ser muito explorado para outros fins da universidade, e que o questionário, do ponto de vista da plataforma, se for de interesse da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, ele permanecerá coletando as informações continuamente daqueles que têm a pós-graduação. Eu digo para vocês que esse questionário só aparece para aqueles que a plataforma Alumni reconhece que tem uma pós-graduação. Então, o aluno que só fez a graduação, ele, quando entra no Alumni, ele não vê o questionário a ser respondido. Ele só é oferecido para o membro que fez mestrado, doutorado, ou fez as duas coisas, né? Então, isso está totalmente integrado com a nossa plataforma. Eu acho que enriquece a plataforma como um todo, valoriza, e é um ganha-ganha, é 1 mais 1 igual a 3, né? Quer dizer, acho que nós pudemos servir o quanto foi possível a Pró-Reitoria. Também a gente ganhou uma notoriedade impressionante. Esse questionário, esse apelo que foi feito aos orientadores, deu um fluxo muito grande, e muitas pessoas que estavam um tempo afastadas puderam usufruir também e voltar para outras iniciativas. Então, para nós, foi muito boa experiência, foi um aprendizado também da gente ver como fazer isso, né? Tecnicamente, também na questão, nós estamos muito contentes com isso e queremos servir a universidade da melhor maneira possível. Estamos abertos a qualquer outra colaboração com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Muito obrigado, professor. Obrigado, Fernando. Então, eu passo a palavra ao professor Luciano, que fez uma análise inicial dos dados globais e das 9 grandes áreas, para a sua apresentação. Então, Luciano, por favor. Bom dia a todos. Estamos com mais de 150 pessoas nos assistindo pelo stream, então muitíssimo obrigado por terem dedicado aí um tempo da manhã de vocês para estarem conosco. Lembrando, né, que dúvidas podem ser enviadas para prpg@usp.br, né, as dúvidas vão ser enviadas por e-mail, que daí serão encaminhadas para a gente poder responder ao longo dessa transmissão. Só acertando uma informação, para ser bastante justo, eu não coordenei o GT inicial que criou esse questionário, que desenvolveu esse questionário, depois de um dado ponto, que já havia uma versão inicial do questionário, daí sim eu comecei a integrar esse grupo de trabalho e daí justamente ajudar nessa integração, né, com Alumni e Pró-Reitoria, também junto com o STI. Queria agradecer muito o escritório Alumni, porque de fato foi uma ajuda incrível e realmente foi algo de mão dupla, né? Foi muito bom para a pós-graduação e também, né, ajudou o Alumni a atrair novos alunos, novos egressos. Então, para a gente é uma iniciativa muito boa. Sem mais delongas, eu vou começar a transmitir, a compartilhar minha tela para podermos visualizar os dados. A partir do momento que a tela esteja transmitida, eu não consigo mais... eu vou ficar só com a minha tela, então qualquer coisa eu vou pedir para o professor Carlotti me avisar se tiver qualquer tipo de problema. Então, né, vamos falar um pouquinho dos dados resultantes aí do acompanhamento dos egressos da pós-graduação. Foi uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação
escritório alumni da STI, com o objetivo de aprimorar o acompanhamento dos nossos egressos. Os questionários que cada um dos presidentes de CPG virá receber, ele contém mais de 80 colunas, né? Tem várias informações, algumas que são tabuláveis, outras não, né? Tem informações qualitativas, textos livres, e o que eu vou apresentar hoje é justamente um sumário das informações que são facilmente tabuladas. Mas para passar uma visão geral, né, das informações que nós temos um conjunto de informações básicas sobre o aluno, o gênero, a idade dele no momento do preenchimento, nacionalidade, país e estado atual, informações gerais sobre sua formação na pós-graduação na USP, né, em quais CPGs, em quais programas, quais níveis ele obteve, né, mestrado ou doutorado, se recebeu bolsa durante a sua formação. Nós pedimos que o aluno avaliasse os diferentes aspectos da sua formação na pós-graduação em relação à sua trajetória profissional, né, o quanto que a sua formação na pós-graduação da USP o ajudou aí na sua trajetória profissional. Então, temos várias perguntas sobre isso. Temos informações sobre a atuação desse nosso egresso, por exemplo, na coordenação ou participação de projetos de pesquisa, participação em comitês de assessoramento, membro de corpo editorial, a atuação em ciência, tecnologia e inovação, ou no setor de educação, e algumas informações profissionais, por exemplo, o tipo de profissão que ele exerce, se é ou não na mesma área da sua formação na USP, e informações sobre a empresa na qual ele trabalha, que eventualmente ele também pode ser o dono, né? Temos vários ex-alunos que são empreendedores. O professor Carlotti já passou um histórico, né, de como isso foi feito, né, mas basicamente né, esse questionário foi montado aí por esse grupo de trabalho, e em julho de 2020, né, em julho deste ano, nós enviamos e-mail a todos os egressos que titularam a partir de 2010. É claro que para nem todos nós temos o e-mail atualizado deles, né, a gente tem um e-mail cadastrado na nossa base de dados, mas não necessariamente esse egresso está ainda acessando esse e-mail. Então, nós acabamos mandando o e-mail para mais de 57 mil egressos, e também enviamos e-mail aos orientadores pedindo que eles enviassem um e-mail deles, né, do próprio orientador, para esses egressos, né, nós mandamos aí um modelo para facilitar a vida do orientador, de forma a tentar atingir uma quantidade maior de egressos. Então, foram mais de 7 mil orientadores receberam também um e-mail. Desses alunos, né, nós tivemos a resposta de 5.955 egressos, e eles são portadores de 7.893 títulos na pós-graduação da USP, né, vários têm mais do que um título, por exemplo, um mestrado e um doutorado. O público-alvo principal, como comentado, foram os que titularam a partir de 2010, mas o questionário estava aberto para qualquer egresso responder dentro do portal aluno. Então, dessas respostas que nós obtivemos, 85% desses egressos obtiveram ao menos um de seus títulos a partir de 2010, né, justamente nesse período alvo, e dos títulos obtidos, né, desses 7.893 títulos, 76% foram obtidos a partir de 2010. Né? Muitos desses egressos obtiveram um título a partir de 2010, mas tinham um outro título antes de 2010. Aqui só um gráfico mostrando, né, a evolução da quantidade de egressos que nós temos na pós-graduação ao longo dos anos, né, de títulos, e o número de respostas. O próximo slide apresenta de uma forma melhor, né, combina essas duas informações, mostrando qual que é a porcentagem dos egressos que efetivamente responderam. Né? A gente, dos egressos de 2010, nós temos aí quase 6%, já dos de 2019, mais de 12%. Né? Na média, a gente teve aí em torno de 10% dos egressos desse período respondendo, e a gente já observa que, de fato, é mais fácil atingir os egressos que se formaram por último, né? A gente, quanto mais o tempo passa, tem mais chance do e-mail estar desatualizado, etc. É mais difícil a gente conseguir que esse egresso aí interaja conosco, né? O dado de 2020, ele acaba sendo um pouquinho afetado aqui, porque a gente pegou o número de titulados atual, e nem todos eram titulados, né, em julho, quando nós enviamos aí o e-mail pedindo que os egressos preenchessem. Então, provavelmente, o dado de 2020 é um pouquinho injusto, e temos, com poucas exceções, uma crescente. Né? Quanto mais recente é o título do aluno,
a maior a chance dele responder aí ao nosso questionário, dele ter participado. Analisando as respostas em relação às áreas as grandes áreas dos nossos egressos, né, considerando as áreas da CAPES, nós observamos uma distribuição muito parecida entre a quantidade de títulos emitidos, né, pela USP nesses 10 anos e a porcentagem das nossas respostas, né. Algumas áreas responderam um pouquinho mais, outras menos, né. Por exemplo, 12% dos títulos estão na grande área de engenharia e 14% das respostas, né, dos egressos estão em engenharia. Então, a engenharia teve uma participação um pouquinho maior do que a quantidade efetiva de alunos que a gente tem, né, de maneira relativa. Ciências da saúde, 22% das respostas são das ciências da saúde, ciências humanas, 13%, assim por diante, né, uma distribuição bastante parecida com, de fato, o número de egressos que nós temos em cada uma dessas áreas. Seguindo aqui uma informação geral, né, a grande maioria dos nossos egressos que declarou, né, o seu endereço atual, vocês vão observar que para esses gráficos eu sempre estou somando 100%, então estou só considerando aqueles que de fato preencheram as informações, né, nem todas as informações eram obrigatórias. Então, 93% deles estão no Brasil. Dos que estão no exterior, o país que tem mais gente é os Estados Unidos, seguido por Colômbia, Canadá, Reino Unido, Peru, Alemanha e assim por diante, né? Daí tem ainda 24% que estão em outros países, né? Temos alunos espalhados aí pelo mundo, mas com uma frequência maior aí, principalmente dos Estados Unidos, depois Colômbia, Canadá, etc. Daqueles egressos que estão no Brasil, né, que como foi visto, em torno de 93% dos nossos egressos, 72% permanecem no estado de São Paulo, e desses 28% que não estão no estado de São Paulo, temos a grande maioria deles no sul ou no sudeste. Então, Minas Gerais tem 17% dos que não estão em São Paulo, Paraná 15%, Rio de Janeiro 9%, assim por diante. Então, a gente vê aí um foco bastante grande no sul e no sudeste, com exceção da Bahia, né, com destaque aqui para a Bahia e para o Distrito Federal, que não estão nem do sul nem do sudeste. Em termos de atuação profissional, né, nós fizemos diversas perguntas, né, o egresso ele categorizava a sua atuação, e a atuação mais frequente, né, onde os nossos egressos estão mais atuando, é no setor público. Então, muitos deles, né, se classificaram como servidores públicos. No questionário vocês vão ver que tem uma distinção entre federal, estadual e municipal. Aqui no dado a gente agregou essa informação. Então, muitos servidores públicos, né, considerando todos os nossos egressos, seguido por funcionário de uma instituição privada, profissional liberal, estudante, né, muitos dos egressos do mestrado estão fazendo doutorado, por exemplo, 7% procurando emprego, 5% realizando pós-doutoramento e 5% são empreendedores, né, criaram suas empresas. Olhando pelas áreas, vou fazer um destaque rápido aqui. Então, por exemplo, dos aposentados, o destaque é em ciências humanas. Né, são poucas pessoas, né, o aposentado aqui é 1% do dado geral, mas o destaque aqui entre os aposentados é na área de ciências humanas, com 3%. De que são empreendedores, né, de que declararam que são empreendedores, o destaque é em ciências sociais aplicadas, com 9%, que é quase o dobro aí da média de todos os nossos egressos. Fazendo pós-doutorado, os egressos das ciências biológicas se destacam, procurando emprego também, os egressos das ciências biológicas se destacam. Como estudante, né, provavelmente fazendo um doutorado agora, depois do mestrado, os egressos das ciências exatas e da Terra se destacam aí junto com o pessoal de programas da grande área multidisciplinar. Como profissional liberal, temos um destaque grande para o pessoal, né, para os egressos das ciências da saúde, assim como das ciências sociais aplicadas, que trabalham em instituições privadas, os egressos das engenharias, e servidores públicos, os egressos das ciências humanas, né. Obviamente, a porcentagem aqui que mais se destaca, né, a maioria dos nossos egressos são servidores públicos, né, entre aí a autodeclaração deles, mas com maior destaque aí para os egressos de ciências humanas. Em relação a se eles estão atuando profissionalmente na mesma área de formação ou não, nós temos aqui juntando os dois principais pontos aqui do nosso
gráfico de pizzas, nós temos 48% trabalham na mesma área de todas as suas formações da USP e 30% na mesma área da sua formação de pós-graduação da USP. Eles só tinham que escolher um ou outro, né? Então, se, por exemplo, ele fez a graduação e pós-graduação na USP e trabalha nessa área, ele escolheu aqui em todas as áreas de sua formação. Se for só na pós, ele escolheu essa opção da pós. Então, ao todo, nós temos 78% dos nossos egressos, de fato, trabalhando em sua área de formação. E olhando para cada uma das grandes áreas, o destaque é que nas ciências sociais aplicadas, né, considerando toda a formação da USP, todas as suas formações na USP, ou sua formação da pós, nós temos 84% dos egressos trabalhando, né, atuando na sua área de formação, é o destaque de maior valor, e o de menor valor é o pessoal que se formou aí em programas multidisciplinares, 69%, né, mesmo assim, mais de 2/3 deles estão, de fato, atuando na sua área de formação. A pergunta seguinte foi se ele recebeu ou não bolsa, né, no formulário vocês verão que tem um destaque para cada uma das principais bolsas, né, para as bolsas das principais agências de fomento, mas aqui é a informação geral. 67% dos nossos egressos informaram que receberam bolsa durante a sua formação, com destaque para ciências biológicas, com 95%, e ciências sociais aplicadas, o menor valor, com 43% dos nossos egressos informando que receberam bolsa durante a sua formação. Em relação à coordenação ou participação em projetos de pesquisa financiados, 25% dos nossos egressos disseram que participaram, com destaque para ciências biológicas, com 38,7%, né, a porcentagem que mais participou, e os egressos que menos participaram de projetos de pesquisa ou de coordenação de projetos de pesquisa financiados foram aqueles de linguísticas, letras e artes, com 12,2%. Sobre a participação em comitês de assessoramento, 5% dos nossos egressos dizem que participam, com destaque para ciências agrárias, com 8,5%, para o maior valor, e o menor valor, novamente, para linguística, letras e artes, com 2% dos respondentes. Sobre ser membro de corpo editorial de periódico, nós temos que 23% dos nossos egressos informaram que sim, destaque para ciências humanas, com 31,7%, com maior valor, e o menor valor para ciências exatas e da Terra, com 14,2%. Sobre a atuação, né, em ciência, tecnologia e inovação em instituições de ensino superior, a gente tem que 40% dos nossos egressos da pós-graduação dizem estar atuando ou ter atuado, com destaque para ciências exatas e da Terra, com 47,9%, e o menor valor para linguística, letras e artes, 27,9%. A maioria dos nossos egressos da pós-graduação atua no setor de educação, né, 56%, com um grande destaque para linguística, letras e artes, 76,7% dos egressos informaram que trabalham, né, atuam no setor de educação, e o menor valor nós temos para ciências biológicas, com 45,4%. Tem várias perguntas sobre o setor da educação. Aqui, né, na apresentação, só vou destacar essa próxima, que é se a pessoa está atuando na pós-graduação estricto sensu. Dos nossos egressos de pós-graduação, essa é uma pergunta relevante para pós-graduação, dos nossos egressos, 21% informaram que sim, com destaque para ciências biológicas, 26%, e o menor valor em linguística, letras e artes, 12,5%. Perguntamos, né, pedimos aos nossos egressos para avaliar, né, com uma nota de 1 a 5, de nada importante a decisiva, o quanto a formação na pós-graduação na USP foi relevante para a sua trajetória profissional. Então, eles, né, numa escala de 1 a 5, eles avaliaram para diferentes perguntas, eu vou apresentar todas para vocês. A primeira é no aspecto geral, né, então, o quanto a sua formação foi importante para a sua formação, para a sua trajetória profissional, e as respostas possíveis são decisiva, muito importante, importante, pouco importante ou nada importante. Nós observamos que 90,4% dos nossos egressos disseram que, no contexto geral, a sua formação foi decisiva ou muito importante, com destaque para ciências biológicas, com 93,7%, né, somando aqui essas duas respostas, e o menor valor foi em engenharias, 88,4%, mesmo assim, um percentual bastante alto. Em relação à formação científica e profissional,
91,9% informaram que foi decisivo ou muito importante, com destaque novamente para ciências biológicas, com 93,6%, e o menor valor em ciências sociais aplicadas, 88,2%, também um valor bastante alto. Em relação à comunicação escrita, 86% dos egressos informaram que a formação na pós-graduação foi decisiva ou muito importante nesse aspecto, com destaque para os egressos da grande área multidisciplinar, com 89,4%, e das ciências exatas e da terra, com 83%. Nas habilidades de comunicação verbal, foi uma resposta que menos gente informou ser muito importante e decisiva, mesmo assim, 75,2% informaram que sim, com destaque para os egressos do multidisciplinar, e o menor valor para ciências exatas e da terra, com 71,5%. Em relação à formação didático-pedagógica, cerca de 2/3 dos nossos egressos disseram que a pós-graduação foi decisiva ou muito importante, com o maior valor aí de respondentes, 73,3%, considerando decisivo ou muito importante em ciências da saúde. Já os egressos de ciências biológicas, apenas 54,6% consideraram que, neste aspecto, a formação na pós-graduação foi decisiva ou muito importante. Em relação à formação de redes profissionais, né, redes pessoais e profissionais, 68,5% dos nossos egressos disseram que a pós-graduação foi decisiva ou muito importante, com destaque para 75% dos egressos da saúde, das ciências da saúde, e o menor valor, 63,3%, para os egressos da grande área linguística, letras e artes. Acho que é a última pergunta desse bloco, né, no trabalho em equipe, 69,3% dos nossos egressos informaram que foi decisiva ou muito importante, com destaque para 69,7% dos egressos de ciências biológicas com o maior valor e 59,1% de ciências sociais aplicadas com o menor valor. Era isso, né, um resumo, tentei ser um pouco rápido, né, como eu comentei, são mais de 80 colunas de dados que vocês vão receber aí com as respostas dos nossos egressos, então a gente fez um sumário aí de considerando todas as respostas. Eu queria fazer alguns comentários gerais em relação a isso. Eu acho que esses dados, eles vão ter duas finalidades práticas para nós, né? Uma é no preenchimento do Sucupira. Então, a universidade tem uma plataforma, a universidade, ela capta dado e ela tem condições de analisar dados globais, dados individuais, por unidade, por programa, e vocês, como eu comentei, tem muitos dados que não foram apresentados pelo Luciano, que são esses comentários individuais dos alunos. Então, vocês, como têm um número menor de egressos por programa, seria muito difícil nós analisarmos 6.000 respostas de campo aberto, mas vocês podem fazer essa análise individualmente dentro dos programas. Então, uma é o relatório Sucupira. O outro é o planejamento da nossa pós-graduação. Pró-reitoria, quer dizer, uma análise global pela universidade, e depois vocês podem fazer uma análise mais refinada por programa, das expectativas, dos problemas que vocês encontram dentro da pós-graduação. Eu vou fazer alguns comentários rápidos. Primeiro, é interessante nós vermos as diferenças das áreas, né? Diferenças por áreas. A pós-graduação, ela não é uma pós-graduação. Ela tem diferentes nuances, dependendo da área e que esse programa está localizado, que reflete, basicamente, o interesse do aluno e o interesse dos professores na formação desse aluno. Eu gostaria que o Luciano colocasse novamente sua apresentação, Luciano, naquele gráfico de atuação profissional, aquele que tem uma tabelinha embaixo por várias cores, do amarelo, verde, vermelho. Isso, é esse daí. Então, olhem como é diferente por área o que o aluno está fazendo
depois da sua pós-graduação. Por exemplo, se vocês olharem a coluna sou empregado, a linha sou empregado em instituição privada, nós encontramos nas engenharias 32,15% dos alunos. Quando você vai para as ciências humanas, você tem metade disso, 17,43%. Então, essas nuances, se vocês olharem os outros, por exemplo, o pós-doutorado, na linha do pós-doutorado, ciências biológicas, 14% dos alunos, eles estão indo para o pós-doutorado. Como a resposta foi mais ou menos uniforme por ano, e por área, eu acho que nós não temos tanto bias para considerar. E quando você vai para, por exemplo, ciências da saúde, somente 3% dos alunos vão para o pós-doutorado. Ciências humanas, 2,77%. Então, numa área, 2%, na outra área, 14%. Então, isso mostra que cada área, que cada programa tem que analisar individualmente os seus dados para entender essa situação e para valorizar na formação, tá? E como pró-reitoria, o que eu estou entendendo que esses dados mostraram é que eles são muito variáveis e nós não podemos ter uma única pós-graduação. Nós devemos ter uma possibilidade, várias possibilidades dos alunos, de acordo com aquela área, com a preferência, com a sua área de atuação, então, com nuances diferentes. É claro que você tem um core central, que é a formação científica do aluno, mas eu acho que deve ser muito diferente. Uma área que você espera, ou que o seu egresso, ele está se dedicando à iniciativa privada, está se dedicando ao empreendedorismo, nós não podemos ter a mesma pós-graduação para esses diferentes alunos. Um outro dado que me chamou a atenção também, 44% não atua na educação. Então, o Plano Nacional de Pós-Graduação, ele já mostra que o destino do egresso não deve ser unicamente formar pessoas para a educação superior. Nós devemos ter outros objetivos na pós-graduação. E eu acho que isso aqui mostra também. Olha, nas engenharias, a maioria dos alunos não atua na educação, ciências biológicas também. Então, aí você vai para o empreendedorismo, a qualificação profissional do aluno, aquele que está trabalhando numa empresa, está desenvolvendo tecnologia e inovação nas empresas. Então, isso eu acho que muda um pouquinho o que cada programa deve oferecer para o aluno. Então, nós devemos ter uma cesta de oferecimento para os alunos e, de acordo com isso, cada programa deve fazer a sua preocupação. Um outro dado que me chamou a atenção também, somente aí talvez tenha um pouquinho de tempo, né, de formação do aluno, nós estamos pegando alunos relativamente recentes, mas somente 21% atuam na pós-graduação. Então, 44% não atuam na educação e 21% na pós. Certamente existe uma diferença por áreas importantes, mas vocês devem se preocupar com isso para moldarem os seus programas e fazerem avaliação no seu planejamento que vocês vão fazer para os próximos anos. Depois, nas últimas questões, qual que é o impacto da pós-graduação do aluno, isso também acho que nós devemos nos debruçar e cada programa deve analisar os seus dados, porque nós temos alguns dados muito interessantes, por exemplo, a formação científica, os alunos estão bastante satisfeitos com a formação científica que eles recebem. Mas dois fatos que, por exemplo, comunicação verbal e formação didático-pedagógica, você já não encontra dados tão bons quanto 90%, acima de 90%. Você já cai para um patamar de 60%. E isso, certamente, se existe variação de áreas, como o Luciano mostrou, por programas, essa variação deve ser muito maior do que nós mostramos por área. Então, cada programa deve analisar os seus dados, entender e, eventualmente, aperfeiçoar aquilo que os alunos estão entendendo, que não ganharam tanto conhecimentos, que não melhoraram tanto na sua formação individual pela pós-graduação. Então, são comentários gerais que eu estou falando como pró-reitoria, mas eu acho que se vocês forem analisar esses dados por programa e por CPGs, vai ficar mais interessante.
E nós resolvemos mandar os dados completos para vocês, inclusive para vocês fazerem essas comparações. Você pode ter, você teve um resultado, mas se você olhar o global, se você olhar a sua área, você pode comparar os seus dados com a sua área. Então, o programa de engenharia, por exemplo, ele pode olhar todas as engenharias e se ver, se comparar como ele está dentro desse universo de dados. Então, nós esperamos que vocês utilizem bem esses dados, tanto para informar a plataforma Sucupira, quanto para fazer essas análises superficiais que eu estou comentando. Tem uma pergunta aqui, Luciano, da professora Thais Mauad. Essa alimentação da plataforma é contínua, quer dizer, podemos continuar pedindo para os alunos preencherem, e em quanto tempo serão feitas as atualizações para os programas? Então, Luciano, por favor. A atualização, de fato, é contínua, e, inclusive, né, o escritório Alumni já se ofereceu a manter o questionário aberto lá, e o que para a gente é muito bom, até porque se o aluno preencher mais de uma vez, o que a gente está exibindo é a última resposta dos alunos, né? De fato, já tivemos alguns alunos que preencheram mais de uma vez, começaram a preencher depois que terminaram, e a gente tem, de fato, a resposta consolidada sendo entregue para vocês. Porém, a princípio, a gente não está prevendo um outro envio de dados agora para esse preenchimento do Sucupira, né? A gente vai enviar os dados entre hoje e amanhã para cada um dos presidentes, então, a princípio, não enviaríamos um novo conjunto de dados para o preenchimento atual do Sucupira. Só para fazer um esclarecimento, não daria, pelo formato do programa, da conversa, da plataforma Alumni com as plataformas USP, para nós deixarmos uma senha, alguma coisa assim, para cada coordenador ficar acessando continuamente os dados. Então, quando nós precisamos dados da plataforma, a STI precisa ir lá na plataforma, extrair os dados e nos dar em forma de uma planilha. Então, o que eu estou imaginando é que a cada ano ou a cada 2 anos, o preenchimento vai ser contínuo e nós fazemos a extração dos dados a cada ano, a cada 2 anos, fazemos a limpeza de todos esses dados, que não é tão simples assim, e depois nós encaminhamos para os programas. Eu acho que se nós fizermos a cada 2 anos, ficam adequados. Se nós fizermos sempre no meio do processo avaliativo e próximo ao final, eu acho que ficam 2 períodos bons para nós encaminharmos esses dados para os programas. E não são tão simples, não. O Luciano apresentou a versão final, mas não é tão simples fazer esse encaminhamento. Tem uma outra pergunta aqui do professor Irata. Uma coisa que nunca ficou claro para mim foi porque, estando coordenador, não estou mais, eu tinha menos acesso à informação dos egressos do nosso programa que via LinkedIn. Será feita alguma ação no sentido de melhorar esse acesso, via API, por exemplo? Outra coisa que também não ficou claro para mim é porque a USP não está usando o RAIS. Para o programa é muito mais difícil esse acesso, mas para a USP como um todo, seria muito mais fácil facilitar o acesso para os programas. Luciano. Sobre a API, né, principalmente tem 2 pontos aqui, né? Uma API ou um relatório, alguma coisa assim, poderia ser feito no Janus mesmo, né? É possível a gente fazer uma funcionalidade mais simples só de ter esse link com os egressos, né? Do coordenador, por exemplo, ter acesso à lista de e-mail dos egressos. Isso é algo que pode ser discutido, temos que tomar, obviamente, bastante cuidado em relação à proteção de dados, mas é uma funcionalidade, a princípio, possível e relativamente fácil de implementar. Tentar fazer uma API direta com as respostas do aluno, e daí já é um tanto mais complicado, como o professor Carlotti já apresentou, mas, de fato, como uma meta aí de médio prazo, é possível a gente também, dentro do sistema Janus, ter um relatório, né, um relatório parecido com esse que eu apresentei para vocês, um relatório por programa com acesso por parte do coordenador ou por parte do presidente do CG, mas também não é muito fácil, né? A gente chegou a discutir isso ao longo do desenvolvimento desse questionário, e já que daria bastante trabalho, não ia sobrar tempo para os programas analisarem e preencherem, pelo menos não esse preenchimento do Sucupira. Então, são
são duas questões super importantes, né? O acesso a informações dos egressos, no sentido de ter um contato com o egresso, talvez seja uma coisa muito mais ligada à questão de acesso a dados, né? A lei de proteção de dados, do que uma dificuldade de funcionalidade, né? Obviamente, a gente tem a lista para cada programa de todos os egressos e do e-mail que eles têm cadastrado, né? Essa é uma informação que está bem tabulada, a gente não sabe como que a gente pode liberar, né? Lembrando que, para esse questionário, a gente apresentou ao egresso, né, um detalhamento de o que era esse questionário, né, do que se tratava e para que ele ia ser usado, né? E o egresso concordou em preenchê-lo, né? A gente tem muita informação na nossa base de dados que é usada administrativamente, mas que o egresso eventualmente nunca deu um acesso para que seja feita nenhum tipo de análise. Então, essa é uma questão importante para a primeira questão. Para a segunda questão, de fato, é um desafio mais de implementação, é algo que vai dar trabalho no meio do contexto de todas as funcionalidades que estão sendo desenvolvidas pela STI. Em relação a esses bancos de dados, tanto de Receita Federal, de empregabilidade, não é simples a instituição ter acesso a esses dados. Vocês sabem que a CAPES, no começo desse quadriênio, ela fez algum convênio, talvez o Márcio possa comentar isso daí, mas isso não andou, né? Você tem acesso a esses dados, depois você precisa desambiguar esses dados, você tem restrição ao acesso a esses dados. Então, mesmo a CAPES já tentou fazer esses acessos com grandes bancos e não conseguiu, banco de dados, e não conseguiu fazer. Por isso que nós optamos por essa metodologia. Antes de começar esse trabalho, nós fizemos uma tentativa. Eu tinha visto isso em algumas universidades, principalmente a Universidade de Toronto, que tem um trabalho bonito sobre isso. De toda essa busca, eles fazem via rede, utilizando o LinkedIn, utilizando outras bases de dados, sem mandar nenhuma questionário para o egresso. Eles conseguiram fazer 10 mil alunos, acho que em 10 anos, um número interessante. Só que aqui nós não conseguimos. Uma que a informação que os nossos egressos colocam na rede, a qualidade é muito inferior do que você tem em outros países da América do Norte e da Europa. O LinkedIn, por exemplo, ele é muito de área. Você tem área de engenharias e área de economia, administração, que os alunos usam muito, porque é uma rede que eles buscam emprego, fazem contatos. Em algumas áreas, é basicamente inexistente a presença do LinkedIn. Então, não daria para utilizar uma metodologia sem fazer o questionário. Pelo menos nós tentamos por várias vezes, um egresso da Engenharia de São Carlos também tentou fazer via LinkedIn, mas nós acabamos não conseguindo fazer por causa disso, por causa da qualidade dos dados e por causa que algumas áreas não utilizam todas as plataformas. Luciano Bachmann, coordenador do FAMB, da Filô de Ribeirão. Além de ter a resposta dos egressos, é importante que os coordenadores tenham acesso aos nomes e e-mails que não responderam o questionário, bem como dos egressos anteriores aos 10 anos, para poder trabalhar com os orientadores e promoverem os egressos a acessarem e completarem esse e-mail, esse perfil no Alumni. Portanto, se esses dados poderiam ser repassados para os coordenadores dos programas. Luciano. Novamente, tem só que ver a sensibilidade da informação, é uma informação que a gente tem. Infelizmente, na verdade, muitos dos e-mails desses egressos, em particular dos egressos há mais de 10 anos, não estão atualizados, então o sistema mesmo mandou, né, milhares de e-mails que voltaram, que a gente não tem mais esse contato, né, infelizmente. Bom, em termos de informação a gente não sabe a qualidade, né, não sabe se o e-mail está atualizado ou não. Realmente novamente mais uma questão aí de tipo de acesso, quem pode receber e como receber. Em termos técnicos é possível sim enviar esses dados, pelo menos para os programas que solicitarem. Agora, o que eu acho importante, Luciano, é que nós trabalhamos os últimos anos. Eu acho interessante ter dado de 10, 20 anos, eu queria até comparar os últimos 10 anos com os últimos 20 anos, mas como o Luciano mostrou,
a cada ano você vai diminuindo a adesão, vamos dizer assim, do aluno para dar informações, tá? E o que eu acho que a gente deveria insistir é para os nossos orientadores, vocês vão ter, então, a porcentagem que nós mostramos de 10% para a USP como um todo, pode ser que tem programa com 50%, tem que ser programa com 1%. Então, eu acho que é interessante cada programa insistir nessa metodologia, insistir que os seus orientadores mandem para esses dos últimos 10 anos 10%. Nós aumentássemos para 30%, eu acho algumas conclusões mais robustas a serem feitas, tá? Então, eu não estimulo a vocês ficarem buscando dados muito antigos, porque acho que vai ser muito trabalho e talvez a resposta não seja tão interessante. Porque eu acho mais fácil o orientador ter o e-mail atualizado do aluno, que nós ficarmos mandando e-mail aleatoriamente e uma grande porcentagem voltando e depois você não consegue grandes resultados. Eu acho que a gente deveria insistir para que cada orientador continuasse a fazer essa metodologia e talvez para o próximo ano nós tenhamos um número maior de alunos dentro da plataforma. Aqui uma pergunta da professora Ruth Caldeira. Quem será responsável pelo envio, deve ser periódico, né, do lembrete para o preenchimento do formulário aos egressos, RPG, CCP, orientadores? O que nós fizemos dessa vez, Ruth, nós mandamos e-mail via pró-reitoria e mandamos para os orientadores mandarem para os seus egressos, tá? Então, nós utilizamos as duas metodologias. Se tiver uma outra, a gente pode utilizar, mas eu estou imaginando utilizar periodicamente essas duas. A pró-reitoria manda e o e-mail que nós temos, mas aqueles que voltaram vão continuar voltando e contar com a colaboração dos orientadores. O envio do lembrete será casado com coleta CAPES, correto. Eu estou imaginando fazer a cada 2 anos, uma no meio do quadriênio e uma como nós estamos fazendo agora, alguns meses antes do final do período de avaliação. Professora Gisele Monteiro, da farmácia, o número está muito baixo, 10% dos egressos respondem, o que pode não ser uma amostra real. O que a RPG pode fazer para estimular egresso a responder o questionário e melhorar esses dados? Acho que é isso que eu comentei, quer dizer, o envolvimento do orientador me parece ser o único fator que vai mobilizar esses egressos a fazer. Eles já têm a possibilidade, a plataforma Lumine já dá várias colaborações, várias, entre aspas, aí, cenouras, para os alunos ficarem ligados à universidade. Então, o e-mail, alumni, então aquele e-mail seu de usp.br se transforma no alumni.usp.br. Todos os alunos de graduação e pós-graduação, eles já estão sendo colocados, isso de um ano para cá, ou talvez de alguns meses para cá, eles já estão sendo colocados automaticamente na plataforma Lumine, mas depois eles precisam validar esses dados e, eventualmente, trocar informações. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, eu não vejo nenhuma maneira de nós, alguma coisa que as universidades do exterior fazem, por exemplo, acho que na Harvard, quem participar do Alumni Harvard tem 10% de desconto na compra de computadores da Apple. Então, eles têm alguns mecanismos que aumentam a adesão, mas eu acho que no curto prazo nós não vamos conseguir uma cenoura tão grande aqui na universidade. Eu acho que o trabalho maior é o trabalho dos orientadores a convencerem aos seus egressos a participarem da plataforma. Agora, professor Edmilson, do IEE, participantes do aluno continuam tendo alguns brindes? Bom, depois, eu sei que tem algumas facilidades, mas eu não sei te dizer, talvez o Fernando possa responder isso daí. Você quer responder, Fernando, qual que é o apoio? Sim, a gente pode colocar que é sempre um desafio do que interessa para esses profissionais. Então, o que a gente tem hoje vigente, a gente tem um quadro de vantagens, são uma série de, por exemplo, praticamente todas as fundações da USP dão descontos muito privilegiados para quem está na plataforma.
né? Então, eles podem fazer curso, MBA, especializações com esse desconto. A gente tem algumas empresas que estão dando alguns descontos também para os usuários do Alumni. Só que a gente caminha na busca do que a gente pode fazer do ponto de vista jurídico e oficial, né? Então, todas as vezes que a gente tem um tipo de vantagem, ela é aberta para todas as oportunidades, para todas as empresas, coisas assim. Nós temos também um banco de oportunidades de emprego, que no exterior é o grande chamariz para você fazer parte da sua plataforma Alumni, né? Então, você tem empresas que podem, qualquer um que está hoje, por exemplo, pode publicar oportunidades, pode ser de emprego, pode ser de pós-doc, pode ser o que for. E as empresas também podem oferecer. Isso também faz parte da criação de uma cultura Alumni. Então, isso que é a nossa dificuldade, professor, também. Porque no exterior, a gente sabe que tem esse tipo de associação, eles são muito agressivos nesse ponto de vista, de buscar principalmente os fundos endowment, né? Eles atuam muito fortemente nessa busca do egresso, e que nós, digamos, estamos começando a introduzir isso no Brasil. Nós temos hoje 76 mil egressos de graduação e pós-graduação na plataforma, que é, longe de dúvida, a maior plataforma de egressos que tem no Brasil. Mas ainda é menos de praticamente 30% a nossa base, né? Qualquer universidade privada ou não tem. Então, tem um conceito que nós temos que criar, nós colocamos as oportunidades, as vantagens, outras facilidades a gente vai criando e verificando se existe colocação ou não, mas o campeão é o e-mail USP, professor, e o VPN que o STI fornece. Então, qualquer pessoa que queira um VPN para ter acesso às publicações que são disponibilizadas pela USP, pelos bancos de dados, aquela coisa toda, precisa formar o e-mail Alumni USP, que é o grande chamariz, que quando as pessoas descobrem, contam para os seus colegas e vêm buscar, né? Mas a gente quer está aberto para sugestões que vocês tenham e de experiência de outras plataformas que a gente sempre está mapeando dentro do nosso escopo de uma escola pública e uma universidade de fato. Se você pega escolas tecnológicas, elas têm um certo enfoque, aquelas que têm mais humanidades têm outro enfoque, mas é um desafio constante do escritório criar atrativos para que a pessoa entre na plataforma. Em relação à sua pergunta, a segunda pergunta, Edmilson, podemos vincular o depósito de dissertação à tese ao preenchimento? Ao preenchimento a gente não consegue, mas o aluno já está inserido na plataforma Alumni, tanto de graduação quanto de pós, ele está sendo automaticamente inserido na plataforma. Agora, esse tipo de informação que nós precisamos, esse eles vão ter que preencher, né? Você não consegue fazer no final no momento da defesa, acho que não é o momento ideal de você obter esse dado, né? O momento ideal ele já está definido, e aí sim nós obtermos o seu dado. Como você colocou na terceira, egressos mais antigos podem responder melhor todas essas questões. É isso mesmo, se nós mantivermos essa plataforma e a cada 2 anos atualizá-la, eu acho que a qualidade da nossa informação vai melhorando. Professor, só um minuto, 2 coisinhas, né, que foram passadas aqui. De fato, alguns programas já pedem, né, esse cadastro atualizado, né, porque a gente envia os dados para o Alumni, mas o aluno tem que ir lá, colocar o e-mail dele, de preferência o e-mail não usa, o e-mail que ele vai efetivamente continuar usando, né, fazer seu cadastro no portal é super importante. Tem programas que já pedem, né, exigir é meio difícil, mas você consegue pedir com bastante carinho na hora do depósito ou da versão final, então costuma funcionar muito bem. E o Nils, né, o outro assessor, pediu para lembrar todos, né, todo mundo deve conhecer o Alumni, mas o site do portal é alumni.usp.br, inclusive vários dos nossos professores são egressos e não estão cadastrados lá, então segue o convite também, né, além de incentivar seus orientandos, que também quem é egresso da USP também se cadastre no portal. A professora Ângela Zucchi, da FEFELESH, ela pergunta quanto tempo o aluno permanece com e-mail usp.br. Você sabe, Luciano? Porque se ficasse o maior tempo, ele provavelmente teria maior adesão. Eu não sei responder. Eu creio que é 6 meses após o depósito, mas lembrando, né, que ele entrando no Alumni, né, daí você tem um novo vínculo, e justamente um dos grandes atrativos de estar no Alumni é você ter
esse Gmail especial, né, com espaço extra e tudo mais. Então, o e-mail USP por si só, né, esse que a gente cria, ele demora alguns meses para ser, né, de fato desativado, mas a ideia é justamente ele fazer essa transferência para o aluno. Mas eu posso Por favor. acrescentar que antigamente era desassociado a supressão do e-mail USP e da entrada. Hoje, pelo menos, antes de que ele perca o e-mail USP, é enviada uma mensagem que, se ele quiser continuar, ele deve entrar na plataforma e obter o seu alumni.usp.br. Pelo menos isso, porque era descasado, ele era retirado e a gente perdia totalmente o contato com o aluno, a gente pediu e o STI ajustou esses dois fatos, né? Pelo menos, quando for desativado, ele é alertado dessa possibilidade. A professora Ângela, que também lembra sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que foi aprovada recentemente, para cada CPG e PPG serem responsáveis por esses dados que eles estão recebendo atualmente. Agora, professor Hugo Luiz Mariano, do IME, gostaria de sugerir que a USP mantenha ativos os e-mails @usp.br dos egressos por 10 anos. Alguém me disse que tem algum problema logístico, Hugo, de manter o usp.br, eu não sei porquê, eu não sei se alguém sabe, mas, como já foi dito, ele pode migrar para o @alumni.usp.br. E, então, ele fica com acesso o acesso ao VPN, por exemplo, significa acesso ao portal de periódicos da CAPES. Então, isso acho que seria interessante. Deve ter tido alguma razão metodológica para fazer isso, mas eu particularmente não sei, mas certamente, não sei se o Luciano pode responder, por que não manter o USP.br, mas deve ter alguma razão de volume de dados, alguma coisa assim. Eu cheguei a ler o contrato que a USP fez com a Google há um tempo atrás, eu não lembro exatamente dos detalhes, mas eu tenho a impressão que tinha uns custos associados, né, e em particular, se a gente mantivesse de todo mundo, mesmo as pessoas não usando, e a gente pagando, né, como um órgão público, é complicado a gente ter um custo que não está sendo, né, retornado, né, que se a pessoa efetivamente não está usando esse e-mail e também não está lendo, né, um grande problema que a gente tem é mesmo as pessoas que têm e-mails cadastrados que estão ativos, que você manda um e-mail, ó, o servidor de e-mail recebe esse e-mail, tem várias pessoas que estão com o e-mail cadastrado que elas não leem mais, né, então acho que é um problema realmente de logística / financeiro, eu acho que o contrato impõe isso para ser um contrato de fato mais barato, mas eu não tenho os detalhes. Agora, acho que uma pergunta mais para você, Fernando. Alguma iniciativa de resgatar os egressos em termos de rede colaborativa, uma massa crítica ou uma rede social de conselheiros? Haveria possibilidade de algum retorno incentivo para que esse egresso disponibilizasse os recursos de periódicos e outras facilidades? Parcialmente nós já respondemos, né, que existe essa possibilidade do acesso a periódicos via esse VPN, então o VPN, ele se inscreve, tem lá um login e senha, e com isso, o computador da casa dele é reconhecido como se ele estivesse dentro da USP. E aí ele tem acesso ao portal de periódicos, por exemplo. E ele tem, professor, o G Suite disponível mesmo com o alumni.usp. Uhum. E quando foi criado esse alumni, a primeira intenção foi ter o contato com o egresso. Só que quem tem um alumni.usp.br tem um diploma da USP. O que não acontece quando alguém tem um @usp.br. Um aluno que começa e não termina, ou um funcionário que não é um egresso da USP, tem um @usp.br. @usp.br. O alumni passou a ser um validador do diploma da USP. Só tem um diploma, um e-mail alumni.usp.br quem tem um diploma de graduação ou pós-graduação. Esse é um dos efeitos que existem, que é um efeito secundário, não foi isso que a gente pensava. A gente pensava manter o contato. E, praticamente, o automatismo das ações que a gente ainda não decidiu, viu que não tem como fazer, professor. Por exemplo, automaticamente que ele preencha, que ele tenha que transformar o aluno no USP, não é um consenso que a gente possa fazer isso. Você entende? Então, precisa de uma ação da pessoa de entrar e solicitar esse serviço. Porque a gente poderia, algumas faculdades vão fazer automaticamente. Se você não preenche, não acompanha, você não tem o diploma, por exemplo. Mas isso não dá para fazer na USP. Então, ainda precisa de uma ação que cada vez é mais próxima
né, que a gente tenta dar valores para que seja conveniente para ele manter esse dado, né? Então, tem essa questão também. Em relação a essa rede colaborativa, eu não entendi bem a pergunta. Você entendeu, Luciano? Eu sei que em algumas universidades eles criaram o Alumni como uma rede social, né, ou como um ambiente de fato que você interage, posta foto, posta informações profissionais. Eu não tenho certeza se é nesse contexto ou num outro contexto que existe também, né, mesmo a USP usa, que a gente consegue, né, que os alunos criem, por exemplo, uma fundação que ajude no financiamento, etc. Então, realmente, eu não sei em qual desses dois contextos que a pessoa pediu. Eu sei que algumas universidades, principalmente de fora, de fato, tem uma espécie de uma rede social online dos alunos, né? Você tem que entrar no Alumni para poder fazer parte dessa rede, e funciona como uma mistura entre essas redes sociais online de amizade e essas redes sociais de trabalho. Então, tem informações de trabalho e informações pessoais também, mas eu não sei se é essa a intenção da pergunta. Então, o aluno já tem uma plataforma que faz isso, né? Você sabe, se você vai em qualquer cidade, quem formou na USP, quais as pessoas que estão ali, da sua área, que se formou junto com você, que se formou na sua, sei lá, não é isso, Fernando? Se você quiser saber onde estão os politécnicos, você entra lá e mostra os politécnicos distribuídos. Isso era um serviço que a gente utilizava do Google, e o que aconteceu? Esses serviços são gratuitos até um certo número de acesso, certo? Com o sucesso do envio da plataforma do pós-graduação, nós tivemos um pico de acesso que passamos a ter um número de acesso que tem que ser cobrado. Nesse momento que a gente foi cobrado, então era ilimitado, teria que ter um cartão de crédito associado, que era da startup que gerou o programa como um todo, e quando a gente atingiu aquele pico, foi mais de 1.000 acessos num período muito curto, eles passaram a nos cobrar e descontaram do cartão de crédito. Então, hoje nós estamos numa discussão com a USP como um todo de como fazer. Então, momentaneamente, ele não está disponível, professor, porque a gente precisa resolver essa questão, porque foi fruto do sucesso. Por exemplo, quando eu tinha um acesso normal, que era feito, não havia problema, certo? Para ser associado nessas ferramentas, né? Sobre a questão que eu só queria comprar das redes sociais, você pode associar o LinkedIn ou outras plataformas ao seu perfil do Alumni. E todas as pessoas que entram no Alumni podem escrever para os 76 mil que estão lá, mais um de cada vez, para que não fosse gerado um motor de spam, sabe? Se tivesse um robô de spam, um rotor de spam, que você mandasse para todo mundo. O único grupo que você pode mandar conjuntamente é da sua turma. Então, todos se conhecem, então você poderia mandar coletivamente. Mas quando você manda um e-mail para qualquer pessoa dos 76 mil que estão cadastrados ali, você não vê o e-mail da pessoa. Somente quando você manda, você recebe uma cópia do e-mail para quem você enviou para a pessoa, porque você vê que tem um e-mail, mas não sabe qual. E você se identifica, certo? Não existe a possibilidade de você mandar um e-mail sem se identificar. Isso é uma proteção para que seja utilizado de uma maneira conveniente e não seja usado como um robô de spam, né? Então, de uma certa maneira, existe. As redes sociais canalizam muitas pessoas porque você pode colocar todos os seus amigos nessa rede. Então, como o professor falou, a Poli fez, por exemplo, em uma semana, uma vez no Facebook, ela conseguiu achar mais do que politécnicos a gente tem na rede. Ela achou aí 20 mil politécnicos, mas você agrega todos os seus amigos. Eles não pediram para estar ali. Nesse caso, todas as pessoas que entraram, se agiram de uma maneira para entrarem. E, portanto, elas têm lá uma regra, né, de utilização de dados, com uma proteção muito grande, muito antes da LGPD, né, em função disso. Então, a gente tem mecanismos, professor, que não são tão velozes como as redes sociais, por causa dessa proteção, né? É uma dificuldade, mas é uma proteção, com uma universidade muito grande e com muitas ideias diferentes, para que a gente todos se vejam incluídos nessa plataforma sem problemas, né? Então, a gente anda geralmente um pouquinho mais lento do que a gente gostaria para ter esse tipo de proteção. Bom, eu não tenho nenhuma pergunta aqui, pelo menos que foi enviado para nós aqui.
Só confirma isso, Luciano, se realmente a gente já poderia encerrar, ou se tem alguma pergunta a ser respondida. Você consegue acesso ao... Eu estou olhando aqui, além das perguntas no WhatsApp também, eu creio que não há mais perguntas. A gente teve um pequeno problema de transmissão, eu fui informado aqui, que daquele problema do G Suite entender quem é @USP ou quem não é @USP, né? Então, no streaming, só as pessoas que de fato estavam com @USP sem mais nada, aparentemente conseguiram entrar. Até por isso, né, a gente expandiu esta sala aqui que nós estamos. Então, eu só queria falar, né, para, obviamente, quem está vendo conseguiu entrar, mas para poder passar para os outros, né, que isso está sendo gravado, então a gente provavelmente vai disponibilizar essa gravação no site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, vamos informar, obviamente, onde está, mas, de qualquer forma, os slides que foram apresentados serão enviados junto com os dados que nós pretendemos enviar entre hoje e amanhã para todas as CPGs, e, conforme já foi dito, né, muito cuidado e carinho e atenção com os dados dos nossos egressos, então, na hora de repassar, né, tanto de tratar esses dados dentro da própria CPG, assim como dentro de cada um dos programas. Então, para finalizar, eu acho que é a primeira iniciativa, né, que nós temos com o egresso, apesar de 10% ser um número pequeno, mas eu acho que é significativo. Quer dizer, nós temos uma plataforma, nós conseguimos buscar esses dados, já existe uma metodologia para buscar, isso pode ser repetido no futuro, então eu acho que isso é importante. E vocês vão ter condições de, individualmente, dentro dos seus programas, fazerem uma análise com melhor qualidade do que nós fizemos essa análise global. Agora, a participação do orientador, a participação dos programas é fundamental para que nós possamos ter maior adesão e possamos ter números mais significativos no futuro. Então, no momento da defesa, isso já foi combinado com a Alumni, para serem distribuídos a todos os alunos um documento da Alumni, um panfleto da Alumni, um flyer da Alumni, mostrando que a Alumni, como fazer, o aluno recebe por e-mail instruções, e eu acho que nós só vamos ter um aumento do número de participantes se nós tivermos um envolvimento ativo, tanto do orientador quanto do coordenador do programa. Receber um e-mail da Pró-Reitoria dizendo para preencher dado, eu acho que motiva muito pouco o aluno. Recebendo um e-mail do seu orientador dizendo que isso é importante para o seu programa, isso eu acho que é mais interessante e nós possamos aumentar o número de participantes. Para os próximos questionários também, eventualmente, nós podemos fazer modificações nas perguntas. Sempre o primeiro não é perfeito, certamente vocês têm perguntas que vocês gostariam de fazer, ou gostariam de retirar, ou fazer de forma modificada, mas isso nós vamos aperfeiçoando com o passar do tempo. Espero que todos tenham gostado da apresentação. Novamente, eu agradeço a Alumni, mande um abraço para a professora Marina, Fernando, acho que a Marina foi bastante colaborativa conosco, você também. Agradeço ao professor Luciano, ao professor Jeff, em quem eu agradeço a STI toda da colaboração que teve, e a todos vocês que nos acompanharam, que assistiram, e se alguém tiver alguma dúvida, pode ser encaminhado e-mail para a Pró-Reitoria, que nós tentamos esclarecer a partir do momento que vocês receberem essas planilhas em Excel. Então, muito obrigado, e bom dia a todos, e não sei se eu posso dizer bom fim de semana, que hoje é quinta ainda, mas bom final de semana, incluindo sexta-feira. Muito obrigado. A gente pode parar a transmissão, Luciano.